Olá a todos, seguinte, com o estudo de Masechet Sukkah, a gente está no Daf Yud Bet Amud Aleph, na Mishnah. Fala para a gente a Mishnah o seguinte: Havilei Kash, se eu tiver um feixe de palha, as palhas todas amarradas formando um feixe. Vechavilei etzim, vechavilei zadim. Ou se eu tiver vários galhos amarrados, também formando um feixe, todos juntos, em mesachechim behem, não se usa eles de schach. Ou seja, não se usa um schach, que ele é todo amarrado, formando um feixe. Vekulam shetiram ksherot. Porém, se eu soltar a amarra, se eu liberar essas palhas, ou os galhos, ou o que seja, tá kasher. Vekulam ksherot fanot. Porém, para a parede tudo serve. Tudo que foi falado até agora que não serve para os har, para a parede tudo serve, certo? A parede não tem coisas específicas, a gente vai ver com relação a usar um animal de parede, talvez lá tenha alguma questão, mas com relação a todas as coisas inanimadas, tanto faz se recebe tomar ou não recebe tomar, tudo é kasher para as paredes da sucá. Amar Rabi Yaakov, fala Rabi Yaakov, Shmat minei de Rabi Yochanan tartei. Falou Rabi Yaakov, olha, eu ouvi duas Mishnayot de Rabi Yochanan e dois motivos para as Mishnayot, e agora eu não lembro qual é qual. Cada A. Uma coisa que ele ouviu foi a nossa Mishnah, que é proibido usar Havilei Kash, feixes de palha ou de galhos, para schar. Veida, que é outra Mishnah que eu ouvi dele, a Chotet Bagadish Lasod Lo Sukkah em Sukkah. Alguém que ele pega um Gadish, que é uma montanha de palha, e ele começa a cavar embaixo para formar uma sukkah, ele vai cavando no tamanho de 7 por 7 tefahim, na altura de pelo menos 10 tefahim, e ele cavou no Gadish e formou lá uma mini caverna que é para ser a sukkah dele, está escrito na Mishnah, Chotet Bagadish Lasol Sukkah, Einá Sukkah. Isso daqui não é uma sukkah, a sukkah está inválida. Essas duas Mishnayot eu ouvi de Rabi Yochanan, e eu ouvi dois motivos. Hada Mishum Gzerat Otzar, ve Hada Mishum Taseh Vilam Nasui. E eu vi dois motivos. Um motivo dizia, é chamado Gzerat Otzar. O que é Gzerat Otzar? Um motivo diz o seguinte, fala, olha, se eu liberar uma sukkah com um shar como esse, as pessoas vão acabar se confundindo e vão acabar fazendo a sukkah dentro de casa. Não vão perceber a diferença entre os shar kasher e os shar pasul. Esse foi um motivo que ele ouviu, e o outro motivo que ele ouviu é chamado de Taaseh Velominasui, como a gente tem visto nos últimos dapim, algo chamado Taaseh Velominasui, quando eu coloco o shar tem que ser colocado já kasher. Eu não posso colocar um shar numa sukkah inválida e depois kasherizar de maneira lateral. E eu não sei qual é qual, não sei qual Mishnah o motivo é por Gzerat Otzar, é um decreto de Rabanan, porque é muito parecido com o teto da casa, as pessoas vão se confundir, e qual é o motivo por Taseh Vilom Nasui. Assim falou Rabi Yaakov, eu ouvi de Rabi Yochanan nas Mishnayot, ouvi os dois motivos, não lembro qual é qual. Amarabirmia, falarabirmia, nirzianan, vamos ver a gente, vamos tentar a gente chegar na conclusão. Dama Rabi Barava, Rabi Yochanan, Rabi Barava trouxe em nome de Rabi Yochanan o seguinte: Mipnei mamru chavilei kash e chavilei etzim, ve chavilei zradim, e mesechechim baem. Porque, assim falou Rabi Yochanan, porque foi dito que não se faz na sukkah, não se usa de schar na sukkah, feixes de trigo não, desculpa, feixes de palha, feixes de gravetos, etc. Por que não se usa um schar desse? Por quê? Às vezes acontece que a pessoa volta de casa no fim do dia, certo? Ele fez a colheita, ele foi para a floresta, pegou os gravetos, pegou tudo lá, juntou tudo. E ele tem a ravilá dele nas costas, uma alá, uma nihaga, e ele coloca em cima da sucá que dele yabshá, para secar, certo? Às vezes ele coloca os galhos que estavam na floresta, às vezes um pouco úmidos, em cima da sucá para secar. E depois ele decide, quer saber? Vou deixar isso lá de schar. Não vou pegar de volta, não vou usar isso para outras coisas, vou usar isso de schar. E a Torá falou que isso não serve de schar, porque na hora que eu coloco o schar, eu tenho que colocar isso já de maneira kasher. Eu não posso colocar de uma maneira inválida e depois validar isso de maneira lateral. Certo? Então aqui a pessoa não colocou com a intenção de schar, não tinha intenção, não tinha a cabeça dele usar isso de schar, ele depois mudou de ideia e acabou decidindo que ele quer colocar isso de schar, então isso daqui é um problema por estar sevelamnasu e porque não foi feito da maneira correta.
Ou seja, a gente vê daqui que Rabi Yohanan proibiu, Rabi Yohanan assim explicou, é proibido colocar feixes de galhos e feixes de palha como os shach enquanto eles estão presos, porque às vezes a pessoa vai colocar sem a intenção de sucar e vai mudar de ideia e decidir, quer saber? Eu vou usar isso de shach. E essa mudança de ideia não cacheriza açúcar. Então a gente vê daqui, então a gente vê daqui que a proibição de usar lechatchila, feixes com gravetos, feixes com galhos, feixes com palha, a proibição é por gzerat otzar. O que é gzerat otzar, certo? Que a pessoa vai confundir, vai acabar usando um shach não kasher. Então a gente vê daqui que isso que não pode se usar feixes de palha e feixes de graveto é porque às vezes a pessoa vai colocar isso da maneira incorreta e tentar kasherizar de uma maneira que não serve. Então aqui é uma gzerá, aqui é um decreto que lechatchila eu não posso usar esses feixes porque às vezes a pessoa pode acabar colocando sem querer da maneira incorreta e não kasherizar como deve. Então, se os feixes é por Gzerat Otzar, Hamishum Taseh Velo Min Asui. Então, o caso do Chotet Bagadish, alguém que ele começa a escavar dentro de uma montanha de trigo ou de palha, do que seja, algo que é kasher para Shach, ele começa a cavar dentro, e aí ele vai cavando, 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 e no momento em que ele chega na medida correta da açúcar já está feita, isso daqui é proibido por Taseh Velo Min Asui. Como a gente falou, a produção da açúcar, o shach, tem que ser colocado quando eu já tenho açúcar que cheirar. Então, se eu começo a cavar embaixo, eu cavei os meus 7 por 7 tefachim, que é o tamanho mínimo da açúcar, e fui subindo, 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 subindo. Na hora que eu chego em 10 tefachim, que eu teria o tamanho kasher de açúcar, a minha açúcar já está feita, o shach já está lá. Então, o shach foi colocado antes da açúcar ser que cheirar. Por isso é proibido por Taseh Velo Min Asui. Então, assim ele explicou as duas Mishnayot, certo? A Mishnah que fala que eu não posso cavar dentro de uma montanha de palha, por causa de. É porque aqui tem problema de Taseh Velo Min Asui. Quando eu chego na altura mínima de 10 fahim, que o schach se tornaria kasher, ele já está lá. E aí, então, o schach foi colocado antes da sucá ter o tamanho mínimo de 10 fahim. Então, o schach foi colocado antes das paredes estarem xerot, consequentemente. Tá, seviló minasui, o açúcar não foi feita como se deve, o schach não foi feito, desculpa, o schach não foi colocado depois que já tem as paredes xerot, e o caso do feixe de palha e feixe de gravetos, eu não posso colocar isso lá, não posso colocar esse feixe de gravetos lechatchila, porque às vezes tem situações em que a pessoa pode colocar isso de maneira incorreta. Então foi explicado qual é Taseh Velo Min Asui e qual é Gzerat Otzar. E Rabi Yaakov, que não sabia isso, é porque essa frase, esse dito de Rabi Chia Barava, em nome de Rabi Yohanan, ele não sabia, certo? Isso que a gente se baseou para chegar na conclusão de quando é válido, quando não é válido, ele não conhecia essa explicação de Rabi Chia. Amaravashi, fala Ravashi, Atu Havilei Kash Havilei Tzim, Mishum Zerato Tzarish, Knika, Mishum Taseu Nasui Leika. Pergunta Ravashi, será que realmente só tem um motivo para cada um desses casos? Será que não tem uma situação em que a pessoa pode colocar o feixe de palha ou o feixe de gravetos, e além do problema de Gzerat Otzar, ou seja, além do problema de às vezes a gente ter que proibir fazer isso lechatchila, porque às vezes ele pode pôr de maneira errada, pode colocar quando ele está voltando do campo e colocar do jeito que não se deve, será que a gente não pode proibir essa situação por também estar Taseh Velo Min Asui? Será que não tem situações em que a pessoa vai colocar esses feixes de maneira proibida e depois querer cacherizar quando já não funciona mais? Por exemplo, ele vai colocar esse feixe de trigo de maneira proibida, sem intenção de sucar, depois ele vai construir as paredes e ele vai mudar de ideia e falar, quer saber, eu vou colocar esse feixe de schach. E aí ele colocou o schach antes de ter colocado as paredes. Então, será que no caso dos feixes não tem problema de Taseh Velo Min Asui também? Será que o caso de Chotet Bagadish, certo? Em que a pessoa vai cavando
a montanha de palha só tem problema de Taseh Velominassui, que o schach é colocado antes das paredes estarem prontas? Será que não tem um caso em que vai ter problema também de Gzerat Otzar? Será que não tem um caso em que ele vai conseguir fazer isso de maneira correta? Por exemplo, ele vai cavar, vai chegar na altura, vai chegar no tamanho mínimo da sucá, e depois que ele terminou de cavar, ele mexe o schach, ele mexe a parte de cima para ser considerado como se tivesse colocado agora, e aí não tem problema de Taseh Velominassui, mas a priori a gente deveria proibir também de qualquer jeito. Por quê? Porque as pessoas podem acabar se confundindo e achando que nem precisa mexer, que mesmo que eu não mexa, o schach está kasher, mas o schach só está kasher se eu mexer ele depois que eu tiver cavado o tamanho mínimo. Então, será que no caso de Rotet Bagadesh a gente não tem também o problema de Ta'aseh Bilom Nasui? Quer dizer, os dois motivos em nome de Rabi Yochanan podem ser encontrados nos dois casos. Rabi Yochanan Marlechai, Rabi Yochanan fala que não. Rabi Yochanan fala que eu tenho certeza que o motivo que eu dei é o motivo real para cada uma das Mishnayot, porque tem uma diferença na linguagem entre elas. Qual a diferença? Na nossa Mishnah está escrito que Havilei Kash ve Havilei Etzim ve Havilei Zradim en Mesachechim Baem, certo? En Mesachechim Baem significa, olha, não usa. Não usa isso de schach, certo? É uma linguagem do quê? É uma linguagem de lechatchila udein mesachechim baem, mishum zerat otzar, a deoraita shapir damei. A linguagem mesachechim baem significa que temos aqui uma gzerá, um decreto de Rabanan. Ou seja, pela Torá eu poderia usar, pela Torá não tem problema, mas eu proíbo usar porque às vezes a pessoa vai voltar do campo e vai colocar isso de maneira incorreta, ou seja, uma gzerá, um decreto de Rabanan. Então a linguagem Mesachechim me mostra que a proibição aqui, o motivo aqui é um motivo de Rabanan. Atam, porém, com relação a Chotet Bagadish, está escrito que a Chotet Bagadish, Katani, de Katani, Einasuká, está escrito que a pessoa que ele cava o Gadish, ele cava a montanha de palha para formar a sucá dele, e ele faz a sucá dele embaixo do Gadish, lá está escrito a linguagem em nasucá. Essa sucá que ele construiu não é uma sucá. A filo de avad me deoraita na minha sucá. A linguagem não é sucá, significa essa sucá está inválida. Então a invalidez dela tem que ser uma invalidez deoraita. Por isso lá o motivo é Taseh Velom Nasui, que é uma proibição deoraita, e aqui o motivo é Gzerat Otzar, que é uma proibição de Rabanan. Por isso Rabi Yochanan chegou nessa conclusão. Ponto. Amaraviu da Marav, fala Raviu de nome de Rav. Schacha bechitzim scharim ksherot, kshera, benekevot psula. Fala Raviu em nome de Rav. Se a pessoa usou chitzim, chitzim são flechas, certo? Flechas é um pedaço comprido de madeira, geralmente um pedaço de comprido de madeira não recebe tumá, porém fala Raviu que depende do tipo de madeira, do tipo de flecha. Tem flechas que elas são que ela tem uma ponta e essa ponta encaixa na parte de trás, certo? Aquela parte de trás da flecha, que ela é triangular. Então, tem dois tipos de flechas. Tem flechas que a parte de madeira, ela tem uma ponta que encaixa na parte triangular. Isso daqui é kasher, porque é um pedaço de madeira comprido que não recebe tumá. Porém, tem outras que é o contrário. A parte triangular de trás encaixa na madeira da flecha, ou seja, a flecha tem um buraquinho que a parte de trás encaixa nela. Esse tipo de flecha ela é inválida por quê? Porque já que ela tem um buraquinho para prender a parte de trás nela, esse buraquinho daria para eu colocar lá água, daria para eu colocar algum tipo de líquido, certo? Eu poderia usar ele para guardar alguma coisa, e isso faz com que o pedaço de madeira não seja um pedaço de madeira comprido e totalmente fechado, por isso ele sim recebe tumá. Então, quando é uma flecha que ela é totalmente um pedaço de madeira comprido, posso usar isso de schach, não recebe tumá. Mas se é um pedaço de madeira que tem um buraquinho que dá para prender alguma coisa nele, esse buraquinho faz com que seja apto a receber coisas, ele recebe tumá, consequentemente isso é passul. Pergunta Gmará, harim ksherá, pshita, fala, olha, o que é comprido é óbvio que é passul, eu já sabia, é óbvio, um pedaço, desculpa, é kasher, o que é completamente comprido e ele entra no outro, ou seja, ele não tem um buraco, é óbvio que ele é kasher, é um pedaço de madeira comprido, qual a dúvida? Fala Gmará, é pshita, diz a Gmará, mal detém, manigzor, harimatu nekevot, kamash melan. Poderia pensar que é verdade que esse daqui serve. Com certeza ele não é passul para schach. Mas eu poderia pensar que já que o que tem buraco é passul, então a gente vai proibir o que não tem buraco
por causa daquele que tem buraco, para as pessoas não confundirem, errarem e construírem um schach não kasher, kamash melan que não, kamash melan que a gente não gozeira, a gente não decreta. Benekevot psulá pshita, fala, olha, o que tem buraco é o que é passul, eu sei que ele é passul, porque já que ele tem um buraco, então ele é um kli, ele é chamado de um tecido que recebe tumá, é um pedaço de madeira que recebe tumá. Então é óbvio, eu sei que ele não serve de schach, a gente já sabia isso. Responde a Gemara, não, também tem um Hidush aqui. Mal de tema que eu poderia pensar, Beit Kibul Asui Lemalot Loshmei Kibul Kamash Melan. Eu poderia pensar que já que eu tenho aqui um Beit Kibul, é verdade que dá para colocar água, dá para colocar alguma coisa, mas ele foi feito para ser tampado, certo? A flecha, geralmente, ela não fica solta a parte da frente da parte de trás. Geralmente a flecha fica cheia, certo? Fechada. Eu coloco a parte de trás na parte da frente, fecho os dois e fica assim para sempre. Então eu tenho aqui um Beit Kibul, eu tenho um lugar que é apto para receber alguma coisa, mas que foi feito para ser tampado. Então talvez o fato dele ser feito para ser tampado e não ser utilizado como Beit Kibul, talvez faz com que não seja proibido, Kamash Melan, que já que temporariamente, nesse momento, eu tenho lá o buraquinho, ele é inválido, não serve para sucar. Ponto. Amaraba babachan amarabiohan. Fora babachan amarabiohan. Sahabe anitzei pishtan. Se eu usei anitzei pishtan, a gente vai ver o pishtan, o linho, no começo, no original, o linho que eu colho da terra, ele não recebe tumá porque ele não foi trabalhado. Agora ele passa por algumas etapas na produção dele. A etapa final é chamada anitzei pishtan, é quando ele já foi alisado e já foi. Primeiro eles batem, depois eles penteiam o linho para ele ficar reto. Então, se ele já chegou na situação de anitzei pishtan, que ele já passou por todo o processo de produção, então ele já recebe tumá. Já que ele já recebe tumá, ele não pode ser usado de schach. Beotzanei pishtan ksherá. Agora, o tzanei pishtan, que ainda não foi feito nada com ele, certo? Ele ainda não foi produzido, não foi trabalhado, nem bateram nele, nem tingiram, nem nada. Então, é algo cru. Já que é algo cru, ele não recebe tumá e serve de schach. Veoshanei Pishtan em Yodea. Mal. Desculpa. Veoshanei Pishtan em Yodea. Assim falou Rabi Yochanan. Oshanei Pishtan, não sei se serve de schach ou não serve de schach. Pergunta a Gemara, mai Veoshanei Atzmam em Yodea. Pergunta a Gemara, o que é Oshanei que Rabi Yochanan diz que ele não sabe? Oshanei Pishtan é no meio da produção, certo? Quer dizer que ele não sabe se serve ou não. Mai Navshach. Qual a dúvida? Idaik Velonapit, se está se tratando desculpa. Idaik velonap tzoshani karelei, se quando ele já foi amassado, certo? Eles já amassaram já bateram no linho para amolecer ele, mas não foi penteado para alisar. Oshanei karelei, se isso é chamado de Oshanei, avaltarei velodai otzanei karelei, mas se ele só foi deixado na água, acho que eles deixam na água primeiro, no começo da etapa, mas se eles só colocaram na água, ainda não bateram, isso é chamado de Oshanei, e aí isso daqui Otsanei Karelei, desculpa, a pergunta da Gemara é o seguinte, de qual caso o Rabi Yochanan está falando que ele não sabe qual é o din? Será que é um caso em que ele já foi mergulhado na água, mas não bateram ainda? Desculpa, voltando de novo, rapidinho. Mas nafshach. Idaik velonapit oshani karelei avaltarei velodaik otsani karelei. Qual é a dúvida de Rabi Yochanan? Qual a situação que Rabi Yochanan está em dúvida? Será que é um caso em que já foi colocado na água e batido, mas não foi penteado? Isso é chamado Oshane e esse ele não sabe, mas a gente pode concluir daqui que se ele só foi colocado na água, mas ainda não bateram, aí Rabi Yochanan concorda que isso é chamado de Otsane, e aí está liberado. Odil matar e velodaik na me Oshane karele, ou talvez não, talvez mesmo só colocando o Rabi Yochanan já tem dúvidas. Ou seja, quando surgiu a dúvida de Rabi Yochanan se recebe tumá ou não recebe tumá, é quando ele já passou por quais processos? Será que o processo de colocar na água, de deixar ele de molho, já dá para ele o nome de Oshanei, e aí é dúvida, ou não? Só colocar de molho ainda é chamado de Otsanei, Pishtan, que é kasher para schach, que não foi feito nada. A dúvida de Rabi Yochanan é quando já bateram para amolecer o pishtan, aí ele tem dúvida, certo? A Gemara se perguntou.
e não chegou na conclusão. A Maravilda fala, Ravilda, Aneshushe Veshavtsere Mesachechim. Ravilda vem e fala que tem tipos de plantas, tipos de ervas, que eu posso usar eles de schach. Abai Amar, Beshoshei Mesachechim, Beshvartzrei Lo Mesachechim. Abai fala que não, que Shoshen realmente pode usar isso de schach, certo? É um tipo de planta, não recebe tumá, mas Shvartzrei não pode. Maitama, qual o motivo? O motivo não é porque recebe tumá, não é porque é inválido para schach, o motivo é um motivo lateral. Maitama, Kivan desarei reihayu shavik leuvenafik. Fala, bai, olha, essas plantas não têm um cheiro muito bom, quando elas vão estragando, elas não têm um cheiro muito bom, e a pessoa pode acabar desistindo de sentar na sucá, indo embora, então não pode usar isso de schach. Amar Rav Hanan Barava, aneismei veihigei mesachechim beu. Rav Hanan Barava fala, olha, vários tipos de espinhos, gravetos pequenininhos, pode usar eles de schach. Abai Amar, beizme mesachechinan, behigei lo mesachechinan. Abai fala que ismi pode, hig não. Por quê? Maitama, qual a diferença? Que van de natri trafai, o chave klavenafik, porque começa a cair. Fica caindo plantinhas e vai atrapalhar, vai incomodar a pessoa que está lá sentada para comer, então a pessoa vai acabar saindo da açúcar, por isso não pode usar isso de schach. É, tá bom. Agora é um pouquinho mais comprido, são tipos diferentes que podem ser usados de schach ou não. Já a gente continua na próxima aula. Até mais.